Você sabia que o estoicismo apresenta segredos poderosos, mas pouco falados? São segredos que, se bem compreendidos e aplicados, podem mudar a sua vida em uma semana. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca descobriram que, ao ajustar sutis aspectos do nosso comportamento e da nossa mentalidade, podemos transformar completamente a maneira como lidamos com o mundo. O estoicismo não se trata de grandes feitos heróicos, mas de pequenas práticas, que dia após dia, acumulam uma força imensurável. Imagine poder acordar, e mesmo que o caos ao seu redor persista, você se sentir calmo, no controle. Isso é o que os segredos estoicos podem fazer por você. Nos próximos minutos, você vai descobrir 10 segredos antigos, e quase esquecidos, que não apenas moldaram os grandes filósofos, mas que podem mudar sua vida profundamente. E tudo isso em apenas 7 dias. Pronto para essa transformação? 1. A arte da distração construtiva. Nem tudo é sobre controle direto das emoções. Um segredo dos estoicos é usar distrações construtivas. Atividades simples e produtivas para redirecionar a mente em momentos de frustração. Às vezes, distrações conscientes, como a prática de um hobby, ou a reflexão sobre algo simples, nos dão o tempo necessário para reorganizar a mente, e ver soluções que antes pareciam invisíveis. É como o arqueiro que deixa o arco um pouco de lado, depois de errar muito o alvo. Hoje em dia, muitos chamam isso de ócio criativo. Por exemplo, ao sentir-se sobrecarregado, Marco Aurélio retirava sua atenção momentaneamente do problema, e focava em atividades cotidianas, como escrever em seus diários. Isso não apenas ocupava sua mente, mas também reforçava o hábito de reflexão. 2. O segredo da insignificância saudável. Para os estoicos, a verdadeira liberdade vem quando entendemos nossa insignificância no vasto esquema do cosmos. Não como um fardo, mas como uma libertação. Você não precisa ser o centro das atenções para ser relevante. A humildade silenciosa é onde a verdadeira força se manifesta. Além disso, a maioria das coisas que nos tiram do eixo são insignificantes a longo prazo. Os estoicos praticam a insignificância saudável, entendendo que muitos dos dramas diários são pequenos demais para merecer nossa atenção. Ao aplicar isso por uma semana, você vai perceber como muitas preocupações se dissipam. 3. A inversão de valor, transformando crises em oportunidades. Um segredo pouco compreendido é a capacidade estoica de inverter o valor das crises. Em vez de evitar dificuldades, os estoicos acreditam que cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Em vez de ver o problema como um fardo, os estoicos enxergam a chance de evoluir. Cada obstáculo traz uma lição oculta. Com isso em mente, qualquer desafio que surgir, pode se tornar uma oportunidade para o crescimento. Então, invirta sua percepção de valor. Por exemplo, pense que quanto mais difícil o desafio, maior a oportunidade de crescimento. Lembre-se: o arqueiro não fica bom atirando a flecha sempre apenas no mesmo alvo. Ele treina com diferentes distâncias e alvos de materiais diversos. Reflita: quantos dos seus maiores momentos de crescimento vieram de tempos fáceis? Tenha sempre em mente que, se não te desafia, você não cresce. 4. A estratégia do cair nas sombras. Em vez de sempre buscar resultados visíveis, os estoicos dominavam o ato de cair nas sombras. O processo de trabalhar em silêncio, longe dos holofotes. O segredo é que o verdadeiro progresso é invisível para o mundo exterior, até o momento certo. Para isso, esse segredo envolve a capacidade de recuar silenciosamente. Muitas vezes, ao nos afastarmos de conflitos ou debates desnecessários, ganhamos uma clareza mental que nos permite voltar ainda mais fortes. Cair nas sombras não é desistir, mas uma retirada estratégica. Alguns chamam isso atualmente de modo caverna. 5. Desapego do tempo pessoal como forma de expansão. O tempo é o recurso mais valioso para um estoico. Um segredo para viver plenamente é abrir mão de controlar rigidamente o tempo pessoal.
Em vez disso, aceitar interrupções e eventos inesperados como parte natural do fluxo da vida. Essa postura faz parte da lição mais repetida pelos estoicos. Focar apenas no que depende de você. E aceitar aquilo que não está sob seu controle. Por isso, proteja seu tempo, mas seja adaptativo. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, Flecha Estoica. E de deixar seu like. Seja a flecha que rompe o céu, não importa o vento contrário. Prosseguindo. 6. A técnica de autodesafiar-se em silêncio. Os estoicos costumavam desafiar a si mesmos com pequenos testes diários de desconforto, sem anunciar suas conquistas. O segredo aqui não é sobre grandes atos heróicos, mas sobre pequenos atos de sacrifício pessoal que ninguém vê. Como caminhar em um dia frio sem agasalho, que, por exemplo, reforça a resiliência. Lembre-se que o arqueiro que treina sem alarde é o que mais surpreende. 7. O poder de apreciar as coisas simples profundamente. Marco Aurélio descrevia a beleza em detalhes simples, como o brilho das gotas de orvalho. O segredo estoico é que a vida em si é suficiente, se você aprender a viver profundamente. A verdadeira riqueza está em perceber a beleza em tudo. Esse é o verdadeiro contentamento, que vem da capacidade de apreciar as coisas simples. Comer devagar, respirar profundamente, ou observar a natureza. Essas pequenas práticas trazem uma paz que poucas grandes conquistas conseguem oferecer. Epicteto dizia: a felicidade está em desejar menos, não em ter mais. 8. A repetição sábia como chave para a sabedoria. A prática da repetição, seja de pensamentos ou ações, é um segredo subestimado. A filosofia estoica envolve a repetição constante dos princípios, porque só por meio da repetição conseguimos incorporar a sabedoria de forma inabalável. Por isso revise constantemente seus pensamentos, medite sobre suas ações, repense seus hábitos. Essa repetição é a fundação da sabedoria prática. Praticar uma mesma virtude todos os dias, mesmo que por apenas 7 dias, pode redefinir seu caráter. Pense que quanto mais flechas você dispara, melhor fica sua mira. 9. Autossabotagem consciente. Esse é um segredo intrigante. Os estoicos, às vezes se engajavam em autossabotagem leve e consciente. Por exemplo, se colocavam em situações desconfortáveis deliberadamente, para praticar a virtude da paciência, e a aceitação do que não pode ser controlado. Por isso coloque-se fora de sua zona de conforto, para se estimular a fortalecer suas virtudes. 10. O uso secreto do cinismo controlado. O estoicismo abraça o cinismo, mas de forma controlada. Saber rir das ironias da vida, incluindo os próprios fracassos, permite que você mantenha a leveza diante dos desafios. A vida para o estoico é uma peça de teatro, e o cinismo pode ser uma ferramenta de distanciamento emocional. Essa é uma forma de usar o ceticismo de forma construtiva. Por exemplo, a habilidade de questionar as intenções e ações dos outros, mas sem cair no desprezo, pode nos proteger de muitas armadilhas. Este cinismo saudável ajuda a manter a mente alerta, enquanto o coração permanece pacífico. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, Flecha Estoica, para mais vídeos como esse. E de deixar seu like.